Colegas do canal de formulação de ração, sejam bem-vindos à nossa aula número 6 dessa playlist sobre introdução à formulação de ração. Essa aula é uma complementação da aula anterior, onde continuarei falando sobre o oferecimento de ingredientes. Então vamos resolver aqui um problema. Olha só, eu trago a fórmula da aula anterior, da aula 5. Então é uma mistura que foi elaborada originalmente na matéria seca, porque envolveu ingredientes secos e úmidos na mesma fórmula, e depois nós procedemos à transformação dessa fórmula para a matéria natural. Então nós temos a composição tanto na matéria seca quanto na matéria natural. O que a gente prepara e oferece aos animais é essa fórmula na matéria natural, mas o procedimento tem que ser na matéria seca por conta de envolver ingredientes úmidos e secos na mesma fórmula. Eu só ressalto o seguinte, aquela fórmula na matéria natural, que totaliza 1,97, é o que a gente precisa misturar e é ela quem garante o atendimento daquele 1 de matéria seca, que é 100% expresso em decimais. Esse procedimento de transformação da matéria seca para a matéria natural foi obtido na aula anterior, na aula 5. Então, olha o que pede o enunciado. Suponha a exigência diária de 25 kg de matéria seca. Qual deve ser a quantidade de matéria natural para garantir esse atendimento de 25 kg de matéria seca por animal por dia? O procedimento é muito simples. Então, por exemplo, para a silagem de milho, eu pego a quantidade em percentual expressa em decimais, 0,4 ou 40%, e multiplico por 25. Que é a quantidade de matéria seca que nós desejamos. Resultado, 10 kg de matéria seca de silagem de milho. O mesmo raciocínio a gente faz para o sorgo. 0,47, que é a quantidade em percentual expressa em decimais, que multiplica 25. Resultado, 11,75 kg de matéria seca de sorgo baixo tanino. Para o farelo de soja não muda, 0,13, que equivale a 13%, que multiplica 25, resultado, 3,25 kg de matéria seca de farelo de soja. Em seguida, basta totalizar, o resultado é a quantidade de matéria seca que a gente estava desejando, 25 kg. Um detalhe muito importante é que você, antes de oferecer para os animais, você deve transformar a fórmula para a matéria natural. Pois a matéria seca, na prática, não existe. Você nunca encontrará somente matéria seca dos ingredientes. Você encontra um ingrediente com água, ou seja, um ingrediente com a sua composição natural, ingrediente na matéria natural. O raciocínio para esse tipo de cálculo eu desenvolvi na aula anterior, na aula 5, e agora eu já vou calcular de forma direta. Então, são 10 kg de silagem de milho que nós dividimos pelo teor de matéria seca expressa em decimais e obtemos a quantidade de matéria natural de silagem de milho que a gente precisa ofertar, ou seja, 32,26 kg. Para o sorgo baixo tanino e para o farelo de soja, nós calculamos da mesma maneira, dividindo a quantidade que a gente deseja de matéria seca pelo teor de matéria seca, expressa em decimais. Para finalizar, nós precisamos totalizar. Resultado, 49,26 kg de matéria natural para atender os 25 kg de matéria seca, que é a exigência do animal. Nós podemos utilizar também, diretamente, a fórmula apresentada no enunciado já na matéria natural, aquela que totalizava 1,97. Então perceba, basta multiplicar aproximadamente 1,29, que é a quantidade de matéria natural da silagem do milho, por 25 kg, que nós obtemos 32,26 kg de matéria natural de silagem de milho. Para o sorgo baixo tanino e farelo de soja, o raciocínio é o mesmo. Em seguida, só falta totalizar, resultando 49,26 kg. Mesmo valor obtido com o procedimento descrito anteriormente.
Excelente! Então está aqui a nossa fórmula, o resultado final do exercício. Eu apresento primeiro a fórmula na matéria seca. Essa é a fórmula do enunciado. Depois, em 25 quilos de matéria seca, que é a exigência do animal, isso era o que pedia o exercício. E para atender esses 25 quilos de matéria seca, nós deveremos ofertar 49,26 quilos de matéria natural, com os ingredientes distribuídos na proporção que aparece nessa tabela. E assim, nós finalizamos mais essa videoaula. Eu te agradeço pela atenção e até uma próxima.